We have a country that is going to be very rich. It's a country that we're very proud of, but it's going to be very rich. As Trump tariffs create global uncertainty and rattle stock markets, the auto sector finds itself caught firmly in the crosshairs. Annetta has been looking at the impacts of the trade turmoil on Volkswagen, as well as other challenges facing the German giant. President Trump's trade war not inspiring a jobs boom. In fact, it seems to be doing the opposite. Last week's dismal jobs report showed hiring is weak. Just 22,000 jobs added last month. The unemployment rate rose to the highest level in 4 years. Poucos previram isso. A portas fechadas, uma das montadoras mais poderosas do mundo está avaliando silenciosamente uma medida que poderia surpreender Washington e agitar Wall Street: a possibilidade de recuar do mercado dos Estados Unidos. Por quê? Porque as próprias tarifas destinadas a proteger os empregos americanos estão esgotando a Volkswagen. Um imposto de importação de 27,5% transformou cada envio de carros em um passivo, eliminando mais de 1,3 bilhão de dólares apenas no primeiro semestre de 2025 e cortando bilhões a mais das projeções anuais. As margens, outrora projetadas em 6%, foram reduzidas para cerca de 4%, deixando pouco espaço para crescimento, muito menos para ambição. O segredo que ninguém quer admitir é que as joias da coroa da Volkswagen, Audi e Porsche, são as mais vulneráveis de todas. Sem fábricas em solo americano, cada modelo que enviam através do Atlântico chega já prejudicado pelas tarifas, com sua vantagem de luxo transformada em um fardo financeiro. Então, a pergunta é: se a Volkswagen realmente decidir que os Estados Unidos não valem mais a pena, que mensagem isso envia para o resto da indústria automotiva global? E qual o preço que os consumidores americanos pagarão quando as opções começarem a desaparecer? Antes de começarmos, clique no botão de curtir se você está achando isso revelador. Isso realmente nos ajuda a vencer o algoritmo. E aqui está a reviravolta que atinge mais perto de casa. A dor não está apenas no balanço patrimonial da Volkswagen. Já está se espalhando para os consumidores americanos. Essa tarifa de 27,5% não desaparece no ar. Ela é repassada, dólar por dólar, aos compradores de carros. De repente, um veículo que antes custava 27 mil dólares está se aproximando de 30 mil ou até 33 mil dólares. Analistas alertam que, dependendo da origem do modelo, os compradores poderiam estar pagando um extra de 3 mil a 6 mil dólares acima dos preços do ano passado. Esse choque é mais brutal para as famílias que buscam carros acessíveis abaixo da marca de 30 mil dólares, o segmento que deveria representar valor, e não para no preço de tabela. Peças importadas usadas para reparos e manutenção agora também são taxadas, elevando o custo de simplesmente manter um carro na estrada. Para as concessionárias em todo o meio-oeste no sul, essa combinação de preços altos e oferta limitada está se mostrando tóxica. Os números de vendas, outrora estáveis, estão caindo para recordes de baixa. O que levanta a pergunta incômoda: quando o suposto escudo para a indústria americana acaba punindo seus próprios cidadãos, quem exatamente está sendo protegido? Se você chegou até aqui, provavelmente se importa. Considere se inscrever para ficar atualizado. Mas a história não termina na concessionária. As tarifas não apenas inflacionam os preços, elas congestionam todo o sistema que leva os carros para os Estados Unidos em primeiro lugar. O que antes se movia sem problemas através das fronteiras agora está parando. Remessas do México, que antes fluíam por via férrea para as redes de montagem dos Estados Unidos, estão sendo suspensas sob a nova aplicação de tarifas. Carros que chegam da Europa estão se acumulando nos portos americanos, presos em um estrangulamento burocrático ligado à taxa de importação de 25%. Em vez de saírem do lote, milhares de veículos ficam parados, com seu destino incerto. Diante dessa paralisia, a Volkswagen foi forçada a uma medida desesperada: adicionar uma chamada taxa de importação para transferir parte do fardo para os compradores. No entanto, essa solução paliativa apenas alimenta a frustração do consumidor e corre o risco de empurrar a demanda ainda mais para baixo. Se esse congestionamento continuar, a questão se torna se toda a rede de vendas da Volkswagen nos Estados Unidos pode sequer sobreviver à pressão, ou se o próprio mercado está sendo silenciosamente estrangulado por suas próprias regras. E o custo oculto se torna ainda mais sombrio. Não são apenas carros presos nos portos ou compradores pagando mais. São os meios de subsistência dos trabalhadores americanos que agora estão em risco. Se a Volkswagen recuar ou sair completamente, as primeiras vítimas serão as dezenas de milhares de pessoas cujos salários dependem de sua presença nos Estados Unidos. O setor automotivo em toda a América do Norte emprega mais de 1,3 milhão de pessoas. E quando um elo nessa cadeia se rompe, as ondas de choque se espalham.
Fornecedores, empreiteiros e indústrias de serviços todos dependem da estabilidade das grandes montadoras. Se um gigante vacila, outros inevitavelmente sentem o impacto. É por isso que os fabricantes europeus além da Volkswagen já estão, segundo rumores, revisando seus próprios compromissos de longo prazo, cautelosos em serem pegos na mesma armadilha de tarifas. Mesmo fábricas há muito consideradas intocáveis, como a enorme instalação da BMW na Carolina do Sul com seus 11 mil empregos, de repente parecem vulneráveis. Se a produção começar a se deslocar para o exterior, os custos subiriam e a produção encolheria, potencialmente por anos. A ironia é impressionante. Uma política projetada para proteger os empregos americanos poderia acabar apagando-os. E se isso acontecer, quantas comunidades construídas com a promessa da indústria automotiva seriam deixadas para trás, para juntar os cacos? Se a Volkswagen como um todo está sob pressão, suas divisões de luxo estão sendo espremidas mais duramente. Audi e Porsche, os próprios símbolos de prestígio dentro do grupo, são inteiramente dependentes de importações para chegar ao mercado dos Estados Unidos. Essa dependência agora se tornou uma fraqueza. Cada carro chega com uma tarifa já embutida em seu preço, eliminando a vantagem competitiva que antes tornava essas marcas irresistíveis. A Porsche, em particular, enfrenta um duplo problema: sobrecarregada pelas tarifas dos Estados Unidos de um lado e o mercado chinês lento do outro. Em vez de impulsionar o crescimento, sua presença global está se transformando em um conjunto de gargalos custosos. A situação da Audi não é mais brilhante. Sem uma fábrica doméstica para protegê-la, a marca está igualmente exposta, incapaz de compensar as taxas com produção local. O resultado é uma desaceleração arrepiante. Projeções ambiciosas de 5% de crescimento desabaram para um desempenho estagnado, essencialmente nenhum ganho em comparação com o ano anterior. Para uma empresa que próspera com impulso e imagem, essa estagnação é mais do que um soluço financeiro. É um sinal de alerta para a reputação. E é precisamente aqui que emerge o dilema mais profundo. Se os nomes emblemáticos da Volkswagen não podem sobreviver à tempestade de tarifas, quanto tempo mais antes que a empresa decida que o próprio mercado americano não vale mais a pena lutar? É claro que sair não é a única carta na mesa. Nos bastidores, a Volkswagen tem procurado uma tábua de salvação, qualquer caminho que possa manter sua posição nos Estados Unidos sem sangrar ainda mais. A opção mais dramática: negociar diretamente com Washington sobre a possibilidade de construir uma nova fábrica da Audi em solo americano. No papel, soa como uma grande solução, um investimento de bilhões de dólares apresentado como prova de lealdade ao mercado dos Estados Unidos em troca de alívio das tarifas punitivas. Oficiais poderiam reivindicar a vitória apontando para novos empregos, enquanto a Volkswagen poderia esperar uma trégua do estrangulamento financeiro. Mas as letras miúdas contam uma história diferente. Localizar a produção levaria anos, não meses. E o custo seria impressionante. No momento em que as portas da fábrica se abrissem, quanto do mercado já teria sido perdido? Quantos consumidores teriam se voltado para outras marcas? É por isso que a questão permanece sem solução. Esse investimento maciço é um plano de resgate genuíno ou apenas uma aposta custosa que atrasa a inevitável retirada? A essa altura, está claro que as consequências vão muito além do balanço patrimonial da Volkswagen ou do choque imediato nos preços ao consumidor. Se a empresa recuar, o dano não será simplesmente contado em números de vendas perdidas. Poderia ser medido na erosão do prestígio industrial dos Estados Unidos. Fabricantes globais prestam muita atenção aos sinais, e uma vez que o mercado dos Estados Unidos começa a parecer hostil em vez de acolhedor, a percepção se espalha com velocidade alarmante. Um país outrora considerado destino final para investimentos corre o risco de ser visto como imprevisível, custoso e politicamente volátil. As implicações se estendem mais do que Washington pode estar preparado para reconhecer. As exportações de automóveis dos Estados Unidos para vizinhos como Canadá e México, outrora um pilar do comércio continental, poderiam rapidamente se tornar danos colaterais. Ações retaliatórias, tarifas, cotas ou mudanças em acordos de fornecimento poderiam reduzir essas exportações pela metade ou mais, cortando uma das artérias que há muito tempo alimenta a manufatura americana. Para uma indústria construída em escala e eficiência, tal corte seria nada menos que debilitante. Ao mesmo tempo, há uma consequência mais silenciosa, mas igualmente perigosa: a erosão da confiança em nível local. Concessionárias, oficinas de reparo e centros de serviço em todos os Estados Unidos dependem de um fluxo constante de modelos e peças importadas. Quando esse fluxo é restrito, as receitas colapsam, deixando negócios em cidades menores e centros regionais lutando para sobreviver. Comunidades que outrora prosperavam com uma mistura saudável de marcas domésticas e importadas podem se ver esvaziadas,
com menos empregos e declínio na confiança do consumidor. E acima de tudo, o golpe simbólico pode se mostrar o mais difícil de reparar. O rótulo feito nos Estados Unidos, outrora sinônimo de confiabilidade e liderança global, corre o risco de perder seu brilho no mercado de luxo e prêmio. Se rivais na Europa ou Ásia podem oferecer fluxos comerciais mais suaves e preços competitivos, enquanto os Estados Unidos ficam atolados em disputas tarifárias, o prestígio migrará para outro lugar. A proteção no papel, em outras palavras, pode não proteger os Estados Unidos do declínio na prática. Pode acelerar a própria irrelevância que busca evitar. E é aqui que a história se torna mais do que apenas sobre a Volkswagen. Uma retirada de uma das maiores montadoras do mundo estabeleceria um precedente que outras dificilmente poderiam ignorar. Se as tarifas podem expulsar uma empresa dessa escala, que mensagem isso envia para todos os outros fabricantes globais que operam nos Estados Unidos? Os sinais de alerta já são visíveis. Economistas alertam que barreiras tarifárias raramente constroem prosperidade. Elas frequentemente a sufocam. As mesmas políticas anunciadas como proteção estão sendo acusadas de produzir consequências negativas para o crescimento e a prosperidade, não apenas nos Estados Unidos, mas em mercados interconectados. Se a Volkswagen recuasse, não ficaria sozinha por muito tempo. Outras empresas poderiam logo seguir, reduzindo a concorrência e encolhendo as escolhas para os compradores americanos. A ironia é forte. Os consumidores acabam pagando mais, não menos. E com menos opções, a chamada proteção da indústria automotiva americana poderia, na realidade, empurrar o país para uma posição mais fraca a longo prazo. Então, a pergunta persistente é esta: essas políticas estão realmente defendendo a indústria americana ou estão silenciosamente a minando por dentro? E isso nos deixa com a reflexão final: se a Volkswagen, um titã da indústria automotiva global, vê os Estados Unidos como um lugar caro demais para permanecer, o que isso revela sobre o futuro da competitividade americana? Poderia este ser o primeiro dominó em uma reação em cadeia que remodelará o equilíbrio de todo o setor automotivo global? Ou é apenas um impasse temporário em um jogo mais longo de poder industrial? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.